Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Mais uma vez aí, obrigado a toda a audiência. Bom, queridos, para você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal e deseja fazê-lo, eu queria te convidar nessa hora aí que você tem que se inscrever, tá bom? Se inscreva, principalmente se essa palavra está te dando bases para que você mude a sua vida, né? Bom, abençoados, eu vou falar aqui um pouquinho só desse livro, e esse livro também, ele faz parte dessa libertação, né? Muitas pessoas têm adquirido esse livro e têm me procurado e têm relatado para mim o que Deus tem feito nelas, né? Teve uma abençoada aí que, desde que morreu o filho dela, né? Ela perdeu o filho dela tinha, se não me engano, 18 anos, e ela perdeu o filho dela, ela não conseguia dormir direito. Foi quando ela começou a ouvir as nossas mensagens, ela ouvia nossas mensagens e ela até adquiriu o livro, né? E ela já ouviu também, porque tem pregações aqui no canal em que eu falo sobre o inferno, né? Então ela viu uma das nossas mensagens e assim, ela depois de ouvir, ela passou a entender o que é inferno. E ela passou a dormir melhor, olha só. Então vocês vejam como essa doutrina, né, principalmente a do inferno, ela atormenta a vida das pessoas. Esse abençoado mesmo aqui, de perto de Mesquita, que ele falou que ele tinha um medo terrível de ir para o inferno e se atrapalhava a vida dele. E muita gente hoje está sendo atrapalhada, né, abençoado? Por causa das mentiras, das doutrinas do sistema e principalmente a doutrina do inferno. Se você quiser se libertar disto, eu te desafio. Adquira hoje mesmo esse livro, que esse livro vai te dar armas. Não é que o livro vai te apresentar, o livro vai te mostrar a forma de pensar essa doutrina, biblicamente falando. E você vai ver que não há engano nesse livro, há somente a palavra. Tá bom, queridos? Adquira hoje mesmo e vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Bom, queridos, vocês estão preparados aí para esse tema que nós vamos, a partir de agora, falar, que se chama a queda do templo? É a prova da ressurreição dos mortos. Agora você faz uma pergunta para mim, André, o que tem a ver a queda do templo de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, com a ressurreição dos mortos? Meus queridos, vocês vão ver que tem tudo a ver. Por isso que eu falo sempre, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Amados, para entender bem essa mensagem é necessário compreender algumas questões sobre o templo, né? Quando entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, não é isso que diz Romanos capítulo 5, versículo 12? Vamos ler, porque para já começar a nos embasar, né, abençoado? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, depois da transgressão, depois da desobediência, eu vou te fazer uma pergunta: Adão caiu fulminado? É isso que diz o texto? Não. Então, o que houve se ele não morreu? Meus queridos, ao errar o alvo de Deus, ao desobedecer aquilo que Deus falou, o homem perdeu ali o seu brilho. Adão andava com Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Adão parava durante seu dia e batia um papo com o Pai. E quando ele desobedece, ele simplesmente diz a palavra que ele morre. Então, o brilho do homem era a comunhão com Deus. E essa comunhão sendo quebrada, o homem foi expulso do Éden, da comunhão com o Pai. E aí o homem passaria a viver o quê? Por suas próprias forças, suas próprias vontades e afastado da presença de Deus. Então, esse afastamento por conta da transgressão gerou a morte. Aonde, André? No espírito do homem. Esse afastamento da luz, da comunhão com Deus, gerou no homem o quê? No homem interior a morte. E isto não atingiu somente a Adão, como diz o texto, né?
todos os que viriam depois de Adão já nasceriam com esse dispositivo de inclinação para o pecado, que foi a carne, né? A carne, a partir dali, tornou-se inimiga de Deus. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 7, queridos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Lembrando que nós estamos usando aqui a versão do Novo Testamento da Textus Receptus, tá bom? Vamos ler. Porque as ideias da carne, e aí ideias, entende-se pensamento, é inimiga de Deus. Não é submissa ao pensamento de Deus e nem é possível. Olha só como é que essa Bíblia, essa versão do Novo Testamento, ela é bem clara, né? Então, a morte espiritual do homem foi provocada pela carne. Ou seja, a carne matou o espírito. Então, o homem passaria a viver por este mundo, segundo a sua própria carnalidade e não segundo Deus. Tá entendendo? Porém, Deus, para resgatar o homem, recebe estabelecer o seu plano de salvação. Né? Então, para resgatar o seu filho, Deus estabelece um plano de salvação. Ou seja, resgatar o homem desse afastamento, resgatar o homem dessa morte, passaria por várias etapas até Cristo. E eu vou mostrar para você as etapas que se passaram até Cristo. Então, para que você não se perca naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou querendo passar para vocês, explicar quando falamos que a queda do templo é a prova da ressurreição dos mortos. Essa é o grande âmago dessa mensagem. O homem, neste período de tempo, foi mandado embora do jardim. Adão vai, peca, Deus o expulsa do jardim, o homem passa a ter a consciência do bem e do mal, né? E ele passa a viver segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria concupiscência, vivendo como lhe dava na gana. Então, o homem viveu um período de tempo em que os teólogos chamam de quê? De período da inocência, ou era da inocência. Deus ainda não tinha se manifestado para informar ao homem o que ele teria que fazer para restabelecer essa comunhão. Então, o homem vagou pela terra, né, depois que foi expulso, sem eira nem beira. Tá? E eu quero falar para você algo muito importante sobre esse período da inocência. Apesar de não haver nada que indicasse que o homem estava em pecado, o pecado já estava no mundo. Tá? Porém, o homem era tido como inocente perante Deus. O homem matava, né? O homem matava e matava, roubava, enfim, todos os tipos de transgressões. O homem andava como lhe dava na gana, né? Segundo a sua própria vontade, e não havia como condená-lo nesse tempo. Vamos ver isso aí onde está escrito, André? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 13. Estou mostrando para vocês o período da inocência que o homem passou depois que foi expulso do Éden. E diz ali, ó, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. A lei foi levantada em Moisés, tá bom, queridos? Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Olha só, abençoado. Então, nesse período que o homem foi expulso até o levantamento da lei, que é o período da inocência, o homem vagou pela terra segundo a sua vontade. E não tinha nada que indicasse que o homem estava condenado, apesar de já haver o pecado no mundo. Porque Deus mais tarde ia manifestar a lei. Só que a lei não sendo manifestada, não tinha como levar os pecados em conta. Isso é muito importante você pensar sobre isso e guardar isso, tá bom? Aí você pode lembrar que antes da lei, né, Deus destruiu o mundo, né, através do dilúvio. Isso é uma verdade. Porque Deus sempre odiou a desobediência. Mas um fato não desqualifica o outro. Não havia como condenar o homem. Tá? O mundo se encheu, o mundo daqueles dias de Noé se encheu, né, da concupiscência, da carne, e Deus resolveu eliminar quase que 99% do ser humano. Mas pecado não poderia ser condenados pelo pecado. Deus destruiu o mundo por causa do pecado e não por causa do homem.
tá? Porque o homem, nestes dias, mais uma vez eu afirmo, era inocente. E mais tarde, conforme eu falei, Deus levanta um homem e através deste homem estabelece o quê? Uma aliança, um pacto, né? Deus estabelece um pacto com esse homem. E todos os seus descendentes seriam escolhidos. Que foi quem? O pai Abraão. E Abraão gerou Isaac, vocês sabem dessa história. Isaac gerou Jacó. E assim nasceu os hebreus. E vocês sabem muito bem dessa história, conforme eu te falei. E os descendentes de Abraão vão parar onde? No Egito, através de José. Então, Deus levanta Moisés no Egito e através dele estabelece a sua lei. Tá? A partir dali, haveria um plano para o homem novamente voltar a ter comunhão com Deus. Voltar a ter comunhão significa ter vida no Espírito. Tá bom, queridos? E por que é importante essa vida no Espírito? Por que é importante? Porque esse é o único ponto de contato que temos com Deus, que é no Espírito. Veja bem o que Deus disse lá, o que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24. Vamos lá. João 4, 24 diz: Deus é Espírito, olha aí, e os que o adoram, em espírito e em verdade, o adoram. Ou seja, só há como ter comunhão com Deus, só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas, por enquanto, no mundo que nós estamos relatando, lá em Moisés, havia dois problemas. O primeiro problema, o homem morto em seu espírito não tinha comunhão com Deus. E o segundo problema, Deus, que é espírito, não tinha comunhão com seus filhos. Então é uma via de duas mãos, né? Ao mesmo tempo que o homem está morto em seu espírito, não tinha comunhão com Deus, e Deus também não recebia a comunhão nem a adoração de seus filhos. Então havia a vontade por parte do pai e havia a vontade por parte dos filhos, como uma família, né? É por isso que hoje nós somos uma família espiritual, e glória a Deus por isso, glória a Deus, né? Então você, amados, você tem que entender que você é o foco do amor de Deus, e Deus é o foco do seu amor. Hoje isso se cumpre. Agora, naqueles dias não. Mas por que hoje se cumpre? Porque o nosso espírito está vivificado e é em eterna comunhão com o Pai. Agora, naqueles dias não. O homem morto no espírito não tinha comunhão e nem podia render-lhe adoração. Se Deus se aproximasse do homem, essa presença os matariam, pois havia inimizade entre Deus e o homem e a carne do homem. E ainda bem que essa inimizade, né, abençoados, foi desfeita. É por isso que o templo tinha que vir abaixo. E você vai entender isso aí. Então essa inimizade foi desfeita. Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, o quê? Que temos paz com Deus. Então foi desfeita, tá? Então, abençoados, vai pegando corte aí, tá bom? Não se perca não aí. Dá a mão ao seu irmão e vamos junto nesse conhecimento. Então, ao levantar a lei, Deus mostra o caminho do homem para a redenção. E com a lei estabelecida, Deus levanta o tabernáculo, né? Foi por orientação de Deus, que seria o primeiro local de adoração e comunhão com Deus. Então o tabernáculo foi levantado depois da lei, porque através da lei o homem conseguia ter uma regeneração com seu Deus. E então o primeiro local de adoração foi o tabernáculo. Então o homem passava por certos locais, né, principalmente ali no êxodo do Egito, né, quando eles entraram no deserto, eles armavam o tabernáculo, né, saía daquele lugar, andava mais um pouco, montava, desmontava, e era tipo assim, era como se fosse uma arena, né, como se fosse um circo hoje que passa de cidade em cidade. Tá? E a lei foi o segundo período após a queda do homem, tá? E a lei foi feita como uma constituição de um país, né? Como a lei de Moisés era como se fosse uma constituição. Havia vários tipos de lei dentro da lei de Moisés. Haviam as leis de cunho morais, haviam as leis de cunho comportamentais, haviam leis de cunho cerimoniais. Estava tudo ali prescrito. O que o homem tinha que fazer para resgatar a sua vida com Deus novamente. Ou seja, 613 parágrafos era constituída a Torá. E o que aconteceu com o homem depois que Deus levantou a lei? Romano nos informa. Vamos ver o que aconteceu com o homem? Romanos capítulo 7, versículo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o pecado. Olha aí. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então o homem andava como lhe dava na teia. Casava-se, dava-se em casamento, matava, cobiçava e etc. E de repente o homem encontra um escrito dizendo: não mate, não furtes, não cobice, não adultere. Não é isso que diz a lei moral? Então o homem para e pensa: ué, mas eu faço isso tudo, eu cobiço, eu mato, me prostituo. É errado. Eu não sabia. O homem não tinha não era, o homem não era a lei. Antes da lei, o homem não sabia que isso era errado. Agora, com a lei, ele fica sabendo que cobiçar é pecado. E o que acontece? O homem para de cobiçar? Claro que não. Romanos capítulo 7, versículo 8. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhando aí. Romanos capítulo 7, versículo 8 diz: porque não recebi o pecado pelo mandamento. Todo o desejo estava em mim. E sem essa lei, o pecado é morto. O que está dizendo aí, queridos? O mandamento não veio pela lei. O mandamento está dentro. Mandamento não, o desejo, os desejos enganosos estão onde? Na carne. E quando não há lei, o pecado está morto. Então, antes da lei, o pecado estava morto. Depois da lei, o pecado vive. Então o pecado já estava presente. E onde estava presente? Presente? No mundo? Não, estava dentro do homem. E a lei aflorou o quê? O pecado. E levou o homem ao seu conhecimento, que ele estava caído, que ele estava morto e precisaria de regeneração. Veja no verso 9, agora de Romanos capítulo 7, que a lei foi a força que o pecado precisava. E o homem se reconhece morto. Olha só, abençoado. Glória a Deus por isso, né? Romanos capítulo 7, versículo 9 diz: eu vivi sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado teve vida e eu morri. Está aí, queridos, o efeito da lei. O homem não conseguia atingir o nível que Deus queria e precisava, que era para a vida. Tornou-se morte para o homem. O que era para a vida tornou-se morte. Então Deus, para se fazer presente no meio do povo, manda o povo construir esse tabernáculo que eu falei, que era para que dentro desse tabernáculo os filhos de Deus poderiam ter comunhão com Deus. Porém, a comunhão com Deus, na época do tabernáculo, era limitada. Era somente uma vez por ano. Então, ali se estabeleceu o quê? O perdão dos pecados. Através do quê? Do sangue dos animais. E quando havia a expiação dos pecados, através do sangue, o homem tinha restabelecido a sua comunhão com Deus. Porém, acabava aquele dia da expiação, já estava o homem metido em desobediência à Torá. E mais tarde estabelece o templo, que ele mesmo, depois em Hebreus, chamou o templo de sombra da imagem. Então se criou, o tabernáculo se findou, né, porque Israel chegou ao seu ponto onde seria estabelecida a nação, né, e ali eles constroem um templo realmente de alvenaria. Só que Hebreus chamava esse templo de templo de sombra da imagem. O templo representava a sombra e não a imagem real das coisas, do espírito. Era sombra, e todas aquelas ordenanças da lei somente matava mais e mais e mais o homem. O templo era o local de referência de adoração e comunhão com Deus, e somente ali os espíritos dos filhos de Deus voltavam a ter essa comunhão. Foi por isso que o maior sinal da ressurreição foi a queda do templo, porque fora do templo o espírito dos homens estava morto. Porque quando caiu o templo, tudo que era velho se passou novo. Agora, as leis estabelecidas não estariam mais em letras escritas, e sim estariam onde? Em nossas mentes. Foi por isso que Jesus disse isso aqui, olha, Mateus capítulo 24, versículo 2, a respeito do templo. Por isso que o alvo foi o templo. Tá aí, ó. Jesus disse:
vem este templo e todas estas coisas, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o templo foi o maior presente do próprio Deus para o povo restabelecer a comunhão, porque foi Deus mesmo que passou as orientações sobre o templo, como deveria ser feito cada ponto do templo. E Jesus, mais na frente, diz que esse templo vai ser derrubado. Sendo que esse templo, ele nunca gerou uma comunhão eterna, ele nunca gerou uma comunhão verdadeira. O que houve foi o quê? Muita profanação desse templo por parte dos judeus. Depois, para vocês terem uma ideia, leiam aí, abençoados, Mateus capítulo 23, tá? Leiam, porque a partir do verso 17, você vai ver que ele vai te dar uma ideia do que se fazia em relação ao templo, o que se fazia dentro do templo. E Deus, vendo que o homem não tinha como restabelecer a comunhão com ele, começa a dizer que haveria um Messias de Israel, um Redentor, que através dele, através do Redentor, através do Messias, através de Jesus, o povo encontraria o arrependimento necessário. Então, no período do tempo, antes de Jesus, Deus levanta o quê? Vários profetas chamados profetas messiânicos, como foi o caso de Isaías, Miqueias, Jeremias, Zacarias e tantos outros profetas que vieram na história profetizando sobre o Messias de Israel. Então Deus levantara durante vários períodos de Israel os seus profetas. E aconteceu realmente o que Jesus predisse, o que Deus predisse nos profetas, o nascimento do Messias de Israel, que foi Jesus de Nazaré. Então a missão de Jesus era o quê? Anunciar o juízo ao povo, que se arrependesse de suas obras más. O juízo viria sobre quem não se arrependesse das obras más. Jesus também veio reconciliar os povos, porque até aquele instante ali na história, somente o povo de Israel tinha o direito à comunhão com o Pai. E o templo também virou um impasse. Por quê? Porque a lei de Moisés, queridos, era separatista e segregadora. Os gentios não podiam entrar nem no templo, saber disso? Os gentios ficavam do lado de fora. Então era algo segregado. Então vocês estão percebendo, vendo como o templo de pé simbolizava um tempo de trevas, um tempo de morte. Foi por isso que veio abaixo. Porque enquanto não viesse abaixo esse símbolo, os mortos não ressuscitariam. Porque ali era o local de comunhão. Ali somente nesse lugar poderia ter comunhão. É por isso que hoje o sistema religioso pegou toda essa funcionalidade do templo e trouxe para os dias de hoje. É por isso que eles pregam que não há salvação fora do templo. Por quê? Porque eles estão no antigo pacto. Mas o templo veio abaixo. Então, amados, nem os vivos, nem os mortos, porque a ressurreição foi para vivos e mortos. Eu já expliquei isso em outro vídeo aqui no canal, tá bom? Tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso. Então, Jesus veio retirar o quê? A lei de Moisés. Primeiro ele a cumpre, depois ele a retira do mundo. E esse foi o resgate de Cristo. Antes, o homem ia ao templo para buscar a vida com Deus. E mesmo assim, o homem não conseguia. Só conseguia uma vez por ano, por um dia, por um momento. Pois passava a festa da purificação, lá estava o homem pecando e pecando e pecando. E voltava o homem ao templo e nada. Então, o templo era o simbolismo de que o homem tentava e sempre voltava ao seu estado de morte espiritual. O problema do pecado, é que os faziam completamente desfavoritos a uma plena obediência a Deus. Eles estavam escravos. O pecado condicionava-os a uma escravidão a tal ponto de não conseguirem se libertar. Por mais que eles buscassem obedecer à lei, eles não conseguiriam de forma nenhuma se mostrar justificados. Por quê? Porque o pecado manifestava neles a morte por via da transgressão da lei. E por mais que eles estivessem na presença de Deus, né, prefigurada no templo, eles não tinham de forma nenhuma a comunhão necessária para que pudessem ter uma vida justificada e assim viver na eternidade. E sem contar também que o sangue dos animais mortos em sacrifícios dentro do templo não os purificavam completamente, não os justificavam, não os ressuscitavam. E isso tudo era feito aonde? No templo. Por isso que o templo tinha que vir abaixo.
Essa é a conexão que fazemos entre a ressurreição e a queda do templo. Foi por isso que Jesus cumpriu a lei. Jesus padece com morte na cruz, como oferta perfeita pelos pecados de quem se arrependesse e viesse a crer nele como Redentor, o Messias. Então ele trouxe a vida perdida com o pecado de Adão. Ele trouxe vida para o povo de Israel. Ele trouxe reconciliação com os gentios e, consequentemente, vida também. É por isso que o sacrifício de Cristo alcançou a todos, deu vida e, mais precisamente, ressuscitou a todos daqueles dias. E hoje nos atingiu por causa da derrubada do templo. Porque se o templo estivesse de pé, esse era o símbolo da separação entre Deus e os gentios. Nós não teríamos acesso. E quando aconteceu o Pentecostes, isso foi notório. O Espírito Santo foi habilitado a voltar a habitar no homem. E com a queda do templo, a ressurreição, né, foi para a vida eterna. Os mortos recebendo os corpos glorificados e os vivos tendo seus espíritos vivificados. E isso possibilitou aos que viriam depois da queda do templo a viverem eternamente com o Senhor, que é o nosso caso, livre da lei, livre do pecado e em eterna comunhão com Deus. Porque se o templo estivesse de pé, nada disso seria possível. Vocês estão vendo a importância da queda do templo? Vocês estão notando? É claro, abençoados, que eu estou falando isso aqui é pouco ainda. Se nós formos aprofundar realmente, nós vamos demorar horas e horas aqui falando das benesses que houve conosco quando o templo veio abaixo. É por isso que o maior simbolismo da ressurreição dos mortos foi a queda do templo. Isso é o suprassumo da vinda de Jesus no ano 70. Por isso que Paulo chama de primeiro e segundo Adão, porque são cabeças representantes. Um veio e matou a todos e tornou os filhos de Deus distante dele. O segundo Adão, que foi Jesus, veio e restabeleceu esse contato, que é a vinda de Cristo. E isso prova que a comunhão com Deus é muito mais que cerimoniais. É muito mais do que seguir regras. É muito mais do que fazer cultos religiosos. Isso não existia antes no Éden, não é verdade? Adão andava com Deus. Adão, a hora que ele parasse do dia e quisesse falar com Deus, Deus estava ali na presença. Adão estava continuamente na presença de Deus. E hoje foi restabelecida essa comunhão. É como se nós voltássemos a essa origem. Dia e noite Adão desfrutava a comunhão com Deus. E hoje nós desfrutamos dessa comunhão. O fato é que na lei não havia transformação de vida. O que havia era seguimento de regras morais, cerimoniais e comportamentais. E isso acontece dentro do sistema religioso, sim ou não? E Jesus batia muito nessa tecla, não é verdade? Chamando os que seguiam à risco a lei de hipócritas. Por que hipócritas? Eles seguiam a lei, mas esqueciam a essência do amor, a essência da lei. Ou seja, esse tipo de comunhão experimentada pelo homem na lei era um fracasso. Foi por isso que precisou ser estabelecida uma nova e eterna aliança. Foi por isso que todo o simbolismo maior seria a derrubada do templo. Porque o templo tem tudo a ver com esses dias. Deus não queria mais sacrifícios. Deus, ao estabelecer novos céus e nova terra, iria guiar o seu próprio povo, o seu próprio filho, pelo conhecimento dele mesmo. E é isso que acontece conosco nos dias de hoje. Não somos mais conduzidos pela religiosidade. Não somos mais conduzidos por um conjunto de regras e normas. Hoje nós estamos vendo, olhando para o sistema, estamos vendo como está deturpado o ensino lá dentro. Sim ou não? Está tudo deturpado. Eu falei antes, uns batizam assim, outros batizam assado. Uns podem cortar o cabelo, outros já podem ir careca. Afinal, quem está certo? Isso tudo é religiosidade. E isso tudo não serve mais para Deus. Hoje é o próprio Deus que em nós estabeleceu o seu padrão. Estamos entendidos, abençoados? Entenderam bem aí? Espero que tenha sido claro para você. Então estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Eu recebo que você entenda, porque a ressurreição da vida espiritual tinha tudo a ver com a derrubada do templo no ano 70. E hoje, nós jogamos fora toda a religiosidade, porque isso só leva as pessoas ao fracasso.
Veja como estão todos esses religiosos por aí vivendo de mal a pior. Vejam como eles se expõem em redes sociais, não é verdade? E isso prova por A mais B que precisam ser urgentemente resgatados por essa palavra que nós pregamos. Mas enquanto não nos escutarem, continuarão aí promovendo toda a religiosidade possível no ser humano, e isso é muito ruim. Bom, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Espero que vocês tenham entendido a essência. Essa mensagem ela é muito importante. Se você não entendeu, queridos, veja de novo e veja novamente, e eu recebo que você vai entender. Graça e paz aí, e até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.